Oi, eu sou o Gustavo Cunha e, cara, antes de falar do Quarteto Fantástico, eu preciso falar sobre uma oportunidade fantástica com você. Se você quer se tornar mais valorizado no mercado, se liga nessa oportunidade absurda, cara. A Hashtag Treinamentos, que você já conhece, né, que é uma das maiores empresas de educação da América Latina, focada em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua área ou para se destacar em um processo seletivo, vai lançar no dia 5 de agosto a tão esperada assinatura vitalícia. Sim, meu velho, eu disse assinatura vitalícia, ou seja, com um único investimento que você vai fazer uma única vez na sua vida, você garante acesso para sempre a todos os cursos da plataforma, todos os que já existem e os que ainda vão ser lançados. Olha o nível do que você vai ter acesso, velho. Excel, que até eu que sou de humanas tive que aprender a dominar para resolver minha vida, Power BI, análise de dados para quem quer entender e mostrar resultados, Python, JavaScript e outras linguagens de programação, inteligência artificial, sim, cara, tem um curso lá só sobre isso, ciência de dados e até um novo curso de inglês com foco total na experiência prática. E tudo isso sem pré-requisitos, do básico ao avançado, com uma didática que funciona de verdade e suporte para tirar suas dúvidas sempre que você precisar. Velho, é o tipo de coisa que faz você virar referência na sua empresa ou se destacar de verdade no processo seletivo. E o melhor, você nunca mais vai precisar gastar um centavo sequer para se atualizar. É uma vez só e pronto, cara, você resolve a sua formação profissional para a vida inteira. Então já faz o seguinte, meu velho, clica no link na descrição do vídeo ou escaneia o QR Code que tá aparecendo na tela para ser avisado assim que essa oferta for liberada, porque obviamente as vagas são limitadíssimas, né? Essa é uma daquelas chances que mudam o jogo. Eu não sei se eles vão fazer isso de novo algum dia. Então não perde, cara. Clica no link e garante que você vai ser avisado. Valeu pela parceria, hashtag. Muito bem! Cara, hoje é dia de falar com mais detalhes sobre o Quarteto Fantástico, né? Falar com spoilers sobre esse filme. E eu confesso pra você que, em primeiro lugar, fiquei aliviado demais por ter gostado do filme, depois ali do filme do Superman, né? Eu tava com medo de ter me transformado num velho amargo, num velho de mal com a vida, mas eu adorei esse filme. Quarteto Fantástico Primeiros Passos tá repleto de referências sutis e homenagens ali aos quadrinhos da Marvel, que os fãs mais atentos certamente notaram, né? A realidade na qual vive esse novo grupo, por exemplo, é oficialmente designada como Terra 828, uma referência direta ao aniversário do Jack Kirby, né? Que é celebrado em 28 de agosto de 1917, né? 28 de 8. Mas Stan Lee também ganha a sua homenagem, né? A nave da equipe leva o nome Excelsior em homenagem ao icônico bordão do Stan Lee. Aliás, caso você não tenha notado, esses dois caras aparecem no filme, Stan Lee e o Jack Kirby. A gente tem esses dois artistas num estúdio de quadrinhos. Dá até pra ver o logo antigo da Timely Comics, que era o nome da editora antes dela se tornar Marvel Comics. O Stan Lee tinha uma frase muito marcante que ele repetia em entrevistas e palestras, né? Ele dizia que as histórias da Marvel são como o mundo do lado de fora da sua janela. E aqui a gente tem essa imagem tomada de forma literal, né? Com esses dois pais da Marvel Comics justamente olhando pro lado de fora da janela, certamente decorando tudo que eles estão vendo para colocarem nas suas próximas histórias. A preocupação obsessiva do Reed com a gravidez da Sue também é inspirada diretamente nos quadrinhos, nas revistas. Durante a gravidez da Sue Storm, os exames revelaram complicações gravíssimas devido à exposição dela à radiação cósmica, né? O corpo da moça não ia conseguir resistir ao parto e o bebê também estava correndo risco. A única chance de salvar os dois era encontrar uma fonte de energia capaz de estabilizar os sinais vitais e as alterações celulares da mãe e da criança. E o Reed acredita que essa solução pode estar no bastão de controle cósmico, que é um poderoso artefato que o Aniquilador guarda consigo ali na zona negativa, né? Foi a primeira vez em que o Monstrengo Aniquilador apareceu nos quadrinhos. E por falar em Monstrengo, né, durante uma montagem ali da retrospectiva das primeiras aventuras do grupo, a gente vê o confronto contra o Giganto, né? Aquele monstro gigantesco, todo verde, buenacho por demais, que estampou a capa de Quarteto Fantástico número 1 de 1961. Um presentão pros fãs das antigas. Paul Walter Hauser interpreta o Harvey Rupert Elder, né, o famoso homem toupeira, né, que mantém o controle sobre o Giganto, e ele tá ali com seus característicos óculos de visor. No MCU, ele é retratado como um inimigo do passado que, graças à diplomacia da Sue Storm, aceita assinar um tratado com o mundo da superfície em nome de Subterrânea, né, que é a terra onde ele mora. E aqui no MCU, os seguidores dele, que são chamados de Moloides, né, a mesma coisa que a minha esposa me chama às vezes, tem um lado bem mais humanizado do que nos quadrinhos. Durante a montagem ali, naquele programa do Ted Gilbert, tem uma menção discreta ao Fantasma Vermelho, um dos primeiros vilões do quarteto nas revistas, né, e aqui a gente tem uma questão bem interessante. Se você acompanhou os trailers desse filme, você sabe que num determinado momento o ator John Malkovich teria aparecido num papel de destaque, né, tanto que ele apareceu nos trailers. E hoje nós sabemos que ele estaria fazendo o papel justamente do Fantasma Vermelho, Red Ghost, esse vilão, né, que usa
macacos geneticamente modificados como soldados. O grande lance é que na hora do filme os macacos aparecem de uma forma muito breve, enquanto que o coitado do John Malkovich simplesmente não dá as caras, né? Ele foi cortado, guilhotinado. E o Matt Shakman, o diretor do filme, confirmou que essa cena era uma sequência bem grande que servia para mostrar o quarteto em ação mais detalhadamente, estabelecendo a equipe como a protetora de Nova York e também do mundo. A explicação oficial do diretor foi de que o personagem ia aparecer ali bem no início do filme, enquanto o roteiro ainda estava estabelecendo o contexto desse novo mundo e apresentando os personagens principais, e durante a edição os caras perceberam ali que tudo tá ficando muito truncado, né, muito cheio, inclusive se a gente levar em consideração a revelação de que a Sue Storm tá grávida e todo o alvoroço que isso causa. Então eles teriam decidido tirar o Malkovich do filme por causa disso, mas o que corre a boca pequena pela Medina é que o verdadeiro motivo foi o fato de que o filme de Superman, que saiu apenas uma semana antes, também tinha uma cena com macacos geneticamente modificados fazendo o trabalho de um vilão, né? E como os dois filmes também tinham aparições de buracos negros, prisões em dimensões paralelas, a população da cidade sendo evacuada, os caras decidiram que de tudo isso, né, o que poderia ser realmente retirado sem prejudicar a narrativa ia ser o Fantasma Vermelho e os macacos dele, e foi isso que eles fizeram. Que situação constrangedora, né? Coitado do John Malkovich, né? Um baita ator, o cara apareceu até nos trailers, mas foi limado do filme. Seguindo com os easter eggs, o Ben Green ganha uma belíssima homenagem ali caminhando pela Yancey Street, né, comprando biscoitos numa delicatessen, visitando um templo judaico antes da batalha final. E isso é uma homenagem ao Jack Kirby, que sabidamente colocou muito da própria história, da própria personalidade do Ben, né? Assim como o Jack Kirby, o Ben Green também é judeu, ele cresceu num bairro pobre de Nova York. Nos quadrinhos esse bairro é a fictícia Yancey Street, que é inspirada na Delancey Street, né, que é uma região do Lower East Side, na qual o Kirby passou parte da infância dele, né? Dá pra dizer que o Ben Green é, em muitos sentidos, o avatar emocional do Jack Kirby dentro do universo Marvel. Ele representa essa força, a dor, a coragem, a complexidade emocional de um cara que cresceu ali no meio de adversidade, mas nunca perdeu a própria humanidade. Aliás, um detalhe muito interessante, cara, o Reed Richards comenta naquelas imagens lá do documentário, no início do filme, que ele escolheu pra missão as mentes mais brilhantes que ele conhecia. Isso significa que até mesmo o Johnny Storm, que nos quadrinhos não é um cientista, nesse filme é. Isso, aliás, explica como ele foi capaz de decifrar a linguagem de Zenlaa mais adiante, né? O filme explica isso, ele deve ser um tipo de linguista ou algo assim. Eu gostei bastante dessa mudança, embora ela não seja original dos quadrinhos, porque deixou o Johnny mais crível, né, mais real, mais próximo dos outros personagens, deu um toque de seriedade a ele, e isso também não impediu que ele fosse um grande galanteador durante o filme, né, como ele é nos quadrinhos. Aliás, nem mesmo a surfista prateada escapou de ser chavecada por ele. E já que nós falamos na Shia LaBeouf, como eu disse no meu review sem spoilers, eu gostei demais da abordagem que essa personagem recebeu, eu gostaria de ter visto um pouco mais dela. Quando o Johnny toca pra ela aquela mensagem que o Reed captou, com as vozes do povo de Zenlaa agradecendo pelo sacrifício que ela fez, a gente pode ver as lembranças de quando ela ainda era Shia LaBeouf. O mais interessante é o fato de que ela tinha uma filha, cara, que essa moça teve que deixar pra trás pra se tornar o Arauto de Galactus. Imagina só a dor que essa lembrança deve trazer. Eu fico imaginando se nessa linha do tempo aqui do quarteto, o pai dessa menina não seria o Norrin Red, o surfista prateado do universo 616. E já que nós estamos falando sobre os personagens, cara, como eu tinha dito no meu review sem spoilers, uma das melhores coisas desse filme foi o fato de que a Marvel conseguiu se segurar, velho. Nem eu acreditei que eles conseguiram se segurar. Eles seguraram a mão nas piadinhas e evitaram transformar personagens como Johnny Storm e o Ben Green em meras caricaturas, né, responsáveis ali pelos alívios cômicos. Particularmente, eu não consigo nem me lembrar de uma piada que qualquer um dos dois tenha protagonizado, né, exceto por aquela parte ali em que o Johnny pede pro Ben finalmente dizer que tá na hora do pau, né, mas isso nem chega a ser uma piada de verdade, né, muito mais uma homenagem, uma referência aos quadrinhos. Tanto o Johnny quanto o Ben, quanto a Sue e o Richard também, né, são tratados como pessoas de verdade, né, que tem momentos bons, momentos ruins, e é isso que nos mantém conectados com a história, né? Tem aquele momento quando eles estão sendo perseguidos ali pela surfista, que a Sue vira pro Johnny e diz pra ele, mate a surfista, e o Johnny fica meio atormentado com isso, mas ela diz, essa mulher tá vindo pegar o meu filho, o teu sobrinho, mata essa desgraçada, e ele vai lá e tenta realmente fazer isso. Nenhuma outra situação eu poderia imaginar a Sue Storm dizendo uma coisa dessas, mas num filme essa personagem é tão de verdade que ela diz exatamente como uma mãe de verdade diria,
né? Pelo menos eu diria isso se uma alienígena toda prateada, montada numa prancha, tivesse vindo tentar pegar o meu filho. Então eles têm esses momentos mais brilhantes e momentos mais escuros, mais sombrios. E pra dizer bem a verdade pra você, eu não consigo nem me lembrar agora de cabeça de nenhuma piada nesse filme, né? Até me coloque aqui nos comentários se você lembrar de alguma, porque eu realmente não me lembro. É sério, cara, eu não tô falando de momentos mais leves, né? Como o Ben esmagando ali o bonequinho de cereal do Johnny. Eu tô falando de piada mesmo. Aqueles momentos que entram do nada, atropelando a narrativa pra tentar fazer a gente rir. Enfim, assim, e já que nós falamos sobre a humanidade dos personagens, eu tinha comentado no meu vídeo, sem spoilers, que eu dificilmente teria pensado nesses atores pra viver esses papéis, né, no primeiro momento. Mas quando a gente pra pensar, ter o Pedro Pascal como um chefe de família, um pai preocupado em salvar a vida do filho diante de uma grande ameaça, faz todo sentido do mundo, né, cara? O cara é o paizão da internet, ele é sempre um pai tentando salvar um filho ou uma filha, não importa em que filme ou série ele esteja. Então todos esses personagens são muito bem construídos nesse filme, né? Todo esse mundo retrofuturista, utópico, é muito bem construído. E pelo menos pra mim, a maior prova de que essa construção foi muito bem feita acontece quando a equipe resolve lá no final do filme coordenar os esforços de todos os países do mundo para construir aquele teletransporte ao longo de vários meses, né? E isso acontece sem que soe forçado. Porque tudo que o filme apresentou até aquele momento corrobora a ideia de que eles seriam sim capazes de fazer isso e teriam sim a confiança do mundo para colocar esse plano em prática. Tem tantas coisas bacanas, cara, sobre esse roteiro. Ele não é perfeito, obviamente, mas ele tem algumas soluções muito legais, né? Eu adorei, por exemplo, toda a jornada para encontrar o Galactus, junto com a fuga espetacular, né? Por um fio, os caras quase não saem vivos ali daquela fuga. Um fato vai se encadeando no outro até que eles encontram ali a nave do Devorador de Mundos, e todo esse segundo ato é uma realização fantástica de ficção científica. A gente tem toneladas de referências só durante esse segundo ato, né? São elementos que vão da série Perdidos no Espaço, lá de 1965, até Interestelar, que é de 2014. Então, tudo isso costurado nessa sucessão de sequências insanas, né? De perseguição pelo espaço. A apresentação do Galactus, em termos de aparição de um vilão, é a melhor apresentação da história da Marvel. Nem mesmo a primeira aparição do Thanos foi tão impactante quanto essa criatura do tamanho de uma montanha, totalmente ameaçadora. Sabe, velho, ter esse ser tão poderoso condicionando a não destruição do seu planeta a você entregar o seu filho é algo completamente aterrorizante, né? E esse terror, esse suspense, essa certeza de que você não vai escapar, né? Porque uma força descomunal tá vindo atrás de você, sempre foi um dos elementos mais interessantes dos filmes de ficção científica. O que eu quero dizer é que uma boa cena de ação também tem um elemento emocional ligado a ela, né? É sempre assim, no instante então em que eles começam a fugir com a surfista ali atrás deles, a Sue começa a entrar em trabalho de parto e toda essa sequência ganha uma camada a mais de tensão, né? Uma criança tá prestes a ver o mundo no pior ambiente possível, né? Enquanto que a família dela tá desesperadamente tentando fugir de um monstro cósmico que tá justamente tentando pegar essa criança pra si. Olha isso, velho! Bom, mais tarde o Reed revela que o Galactus, segundo amostras coletadas pelo Herbie, parece ter surgido antes mesmo da existência do universo, né? E isso é uma adaptação fiel às origens cósmicas do personagem nas revistas, né? Como a gente já viu várias vezes aqui no canal, Galactus nasceu antes do Big Bang, no universo anterior ao atual, né? Na época ele era um humanoide chamado de Galen, originário do planeta Ta, a civilização mais avançada daquele universo. Quando aquele universo começou a morrer, o Galen foi fundido com a própria essência do cosmos em colapso e renasceu como Galactus, né, nesse novo universo. Então essa origem faz dele um ser único, não exatamente uma entidade do bem ou do mal, mas uma força cósmica de equilíbrio, né, como a morte, como o infinito ou como o tribunal vivo. E, infelizmente, ao renascer como Galactus, ele passou a precisar de energia cósmica para sobreviver, mas não qualquer energia, né? Ele precisa devorar a força vital de planetas inteiros. Quanto mais vida e mais energia um planeta possui, mais satisfatória é a refeição de Galaquim. Ou seja, a destruição que ele causa não é uma questão moral ou opcional, né? É existencial. E um dos aspectos mais trágicos do Galactus é que a fome dele nunca tem fim. Nesse sentido, ele até lembra bastante de mim mesmo. Mas a questão é que, mesmo depois de consumir o mundo inteiro, ele só ganha um pouco mais de tempo, porque o vazio sempre volta. E, novamente, isso lembra demais de mim mesmo. No caso do Galactus, é como se a própria natureza da existência dele fosse estar em constante estado de necessidade.
Olha só que trágico, né? É por isso que no instante em que o Franklin Richards, ainda na barriga da mãe, chegou perto da nave do Galactus, essa entidade cósmica sentiu que aquele não era um ser humano comum, né? Ele carregava dentro de si o poder cósmico, irradiando um potencial tão vasto que o Devorador de Mundos percebeu na hora que aquela criatura poderia ser a chave para que ele se libertasse dessa fome sem fim. Isso é curioso porque durante toda a gravidez da Sue, o Reed realizou inúmeros testes, varreduras, exames, nenhum sinal, né? Nenhuma anomalia. Foi o Galactus quem sugeriu uma explicação bastante inquietante, né? O Franklin estaria escondendo os seus poderes. Talvez até mesmo inconscientemente, mas certamente mantendo esses poderes longe do alcance do pai. Como a gente viu no filme, apesar das tentativas incansáveis do Reed para encontrar alguma pista, o Franklin nunca demonstrou nada de incomum, né? Ele brincava, ele sorria, vivia ali como qualquer outra criança, até o dia em que a mãe dele morreu. Sue Storm ultrapassou os próprios limites, né? E o corpo dela simplesmente não resistiu ao esforço. E naquele momento de perda absoluta, acontece o despertar. Franklin se aproxima do corpo sem vida da mãe, estende a mão com delicadeza e a realidade simplesmente cede. E a Sue está de volta. Quando a Sue abre os olhos, a gente vê neles nada menos do que o reflexo do universo inteiro, né? Os olhos dela aparecem brilhando como galáxias distantes, e ela declara, né, que o filho é muito mais do que eles poderiam imaginar. Franklin Richards não é apenas poderoso, ele é algo muito além. Então, não é à toa que Galaquinho queria o Franklin, né? Os poderes do Franklin Richards são muito vastos e muito complexos, né? Eles são centrados na capacidade de manipular a realidade em escala cósmica. Ele pode reestruturar a matéria e a energia, criar universos de bolso inteiros e até mesmo ressuscitar seres poderosos como o próprio Galactus, né? Os poderes desses personagens são tão imensos que eles foram comparados aos de entidades cósmicas. Só pra você ter uma ideia, ele já foi capaz de simplesmente desfazer o Mephisto uma vez. E a relação do Franklin com o Galactus nos quadrinhos é igualmente complexa, né? Num determinado momento, o Franklin usa os seus poderes ali para restaurar a energia vital do Galactus, salvando a vida do Devorador de Mundos, e esse ato estabelece um vínculo entre esses dois personagens, né? Transformando o Galactus numa espécie de figura protetora ali pro menino, né? A quem ele vê como um igual em termos de escala de poder cósmico. Olha isso. E esse vínculo se aprofunda ao ponto de, numa versão, um Franklin já adulto revelar que o Galactus se tornou o arauto dele, né? E o ápice dessa relação ocorre quando o Franklin, usando todo o seu poder, não apenas ressuscita o Galactus após a morte do cara, para que o Devorador de Mundos possa matar um bando de celestiais que tinham ficado malucos, mas também transforma Galaquinho no doador de vida, uma força de restauração cósmica, invertendo completamente, né, a natureza destrutiva original do personagem. E é justamente essa explicação dos poderes fora de escala do Franklin que nos leva à cena pós-créditos do filme, né? E não se engane, gafanhoto, nós acabamos de ver a primeira cena de Vingadores Doomsday aqui nesse filme. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Isso mesmo, cara. Deixa eu explicar isso melhor pra você. A primeira cena pós-créditos, né, de Primeiros Passos, nos transporta para 4 anos após os eventos principais do filme. Sue Storm tá lendo ali calmamente pro filho dela, o Franklin, que agora já é um garoto curioso, com indícios de grande inteligência. Ela sai ali da sala um pouquinho para pegar um outro livro, mas algo faz ela parar. Uma leve luz esverdeada começa a se espalhar pelo ambiente e, percebendo o perigo, a Sue ativa os seus poderes e caminha lentamente de volta. E é então que a gente vê o que ela vê, né? Agachada ali em frente ao Franklin, uma figura envolta num manto verde, segurando delicadamente a mão do garoto enquanto o Franklin toca o seu rosto com um gesto quase afetuoso. Victor Von Doom acaba de fazer a sua estreia no MCU. Embora o filme tenha sugerido a existência do personagem, né, de forma sutil, com a cadeira vazia da Latvéria, né, numa conferência da ONU sobre desarmamento, é só aqui que a gente tem a presença dele de forma concreta. Mesmo assim, o rosto permanece oculto e no lugar disso a gente assiste a pequena mão do Franklin, ele tocando o rosto do cara, né, desse homem envolto em sombras. Pra quem conhece os quadrinhos, esse gesto tem um peso simbólico enorme, né, cara? Afinal de contas, o Victor Von Doom raramente mostra o rosto deformado que ele tem, e permitir que uma criança veja isso revela muito sobre essa relação entre os dois. O que acontece, gafanhoto, aqui, muito mais do que apresentar o Dr. Destino, essa cena pós-créditos, é a ponte direta entre Primeiros Passos e o que tá por vir em Vingadores Doomsday, né? É aqui que a grande trama começa a se formar. O Doomsday vai girar em torno das incursões multiversais, né, que são eventos catastróficos nos quais diferentes terras colidem e se destroem mutuamente, algo que já está acontecendo pelo que a gente viu lá em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E mais, a advertência do líder na cena pós-créditos de Capitão América Brave New World já preparou o terreno também, né? Heróis de outras realidades vão fazer de tudo para salvar os seus respectivos mundos, mesmo que isso signifique eliminar a Terra 616.
Então é dentro desse caos que o Dr. Destino vai encontrar no Franklin uma oportunidade. O Galactus já tinha alertado Reed e a Sue sobre o potencial ilimitado do filho deles, né? Como um cientista brilhante, um mago de mão cheia, o Victor certamente já está a par de que as incursões estão acontecendo, né, e do que elas representam, e é por isso que ele fez essa visitinha ali ao edifício Baxter, né? Eu acredito de forma muito concreta, cara, que Vingadores Doomsday vai começar com o Victor Von Doom propondo ao Quarteto Fantástico que eles usem os poderes descomunais do Franklin para garantir que a Terra 828, a Terra deles, saia sempre ilesa a cada colisão entre terras. Dessa forma, no fim sobraria apenas um universo, o universo 828. É claro que o Reed e a Sue não vão concordar, o que vai forçar a Vitinho a tomar medidas mais desesperadas, e eu diria que ele vai raptar o Franklin e passar a usar o menino como a fonte da qual ele vai extrair o poder para ir destruindo linha do tempo após linha do tempo, né? Talvez ele comece até mesmo atacando a AVT para impedir que essa agência consiga tomar qualquer tipo de providência. Imagina, assim, a cena pós-créditos de Thunderbolts, na qual a gente vê a nave Excelsior entrando na nossa realidade, pode ser um momento em que o quarteto chega para avisar que Vitinho tá chegando com o filho deles e que é hora dos heróis desse mundo se unirem para ajudar a salvar a própria realidade também. Mais importante do que isso, salvar o Franklin das mãos do vilão. E para deixar tudo ainda mais interessante, não ia ser demais se alguns heróis ficassem ao lado do Quarteto Fantástico enquanto que outros poderiam ficar ao lado do Victor Von Doom? É claro que mesmo que os heróis derrotem o Dr. Destino, que fatalmente vai acontecer, eles não vão conseguir impedir a implosão do multiverso e talvez numa jogada de última hora, Vitinho possa conseguir usar mais uma vez os poderes do Franklin para estabelecer um mundo bélico, nessa colcha de retalhos de várias realidades que é dominada pelo Dr. Destino, que usando algum tipo de magia ou um dispositivo tecnológico ou uma combinação de ambos, vai conseguir pegar para si os poderes do Franklin. Assim, ele vai deixar de ser o Dr. Destino e vai se tornar o Deus Destino dessa nova realidade. Pronto, cara, tá preparado o terreno pra Guerra Secreta. Fecha a conta e passa a régua. Pelo menos é assim que ia acontecer se eu fosse o dono dessa barca. Mas é claro que eu quero saber o que você achou desse filme, cara. Deixe seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo. E não esquece que tem aquele link fantástico da hashtag pra você se cadastrar e ser avisado assim que a assinatura vitalícia deles estiver online. Cara, você paga uma vez e vai ter acesso vitalício a todos os cursos que eles têm, que incluem Excel, Power BI, Python, JavaScript, linguagens de programação, inteligência artificial, ciência de dados e até um novo curso de inglês com foco total na experiência prática. Tá valendo demais a pena. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.